Shalom, pessoal. Rabino Shapiro aqui. Sob a orientação do Espírito Santo, decidi liberar para vocês um vídeo, já que todos estão me procurando, especialmente depois do meu vídeo anterior, e agora que viram o espírito de profecia revelado através dos livros que estou escrevendo, estão me pedindo para explicar o que vem a seguir. Bem, eu gostaria de poder contar tudo o que está por vir, mas pelo menos posso dizer o que vocês devem observar neste momento. Espero que este vídeo que você está assistindo agora alcance milhares e dezenas de milhares de pessoas, porque venho alertando sobre essas coisas, e agora vemos um caminho claro para a vinda do Messias. Em meus livros anteriores, como A Queda de Edom, eu apontei para uma profecia chocante que agora se cumpre em nossos dias, e hoje vou revelá-la a você. Espero que você assista com atenção, estude, deixe seus comentários, compartilhe e considere meditar sobre essas palavras. Nossos rabinos estão nos dando uma profecia arrepiante sobre a guerra final entre o Irã e Edom. As pessoas me perguntam, os Estados Unidos são mesmo Edom? Não entendo. Os Estados Unidos estão do lado de Israel agora. Eles estão do lado deles, estão lutando lado a lado com Israel. Amigos, vocês vão ver o que está por vir para os Estados Unidos por causa dessa guerra. Esta guerra vai causar uma divisão tão grande e uma destruição tão intensa dentro da América, pois as pessoas vão se voltar umas contra as outras. Espero estar errado, mas sinto que o antissemitismo vai explodir e o sentimento anti-americano vai explodir dentro dos Estados Unidos. Veja bem, o próprio Donald Trump está operando agora sob a supervisão de Hashem. Talvez ele nem entenda isso, mas neste momento ele é apenas um peão em um grande jogo que vai anunciar a vinda do Messias. Mas a América vai se tornar mais antissemita e mais antijudaica com o passar dos dias. Pode contar com isso. Ouça com atenção esta profecia sobre a qual falei para você há mais de 3 anos, que agora foi confirmada e se cumpriu neste Shabat antes de Purim, e hoje vou mostrar como ela está conectada ao início do fim dos tempos. Onde estamos agora? Estamos assistindo ao começo do fim dos tempos. Foi confirmado que entramos nas fases finais de Gog e Magog diante dos nossos próprios olhos, e hoje vou mostrar isso a vocês, amigos, para que possam entender. Em Pesíquita Rabat 36, uma passagem sobre a qual falei repetidas vezes, recebemos uma confirmação de que esta profecia está falando sobre o evento que ocorreu agora. Ouçam com atenção. No ano em que o rei Mashiach for revelado, todos os reis das nações do mundo estarão provocando uns aos outros. O rei da Pérsia, Irã, provocará o rei árabe, a Arábia Saudita, e o rei árabe irá a Edom, Estados Unidos, para pedir conselhos a eles. O rei da Pérsia destrói o mundo inteiro. Irmãos e irmãs, essa profecia acaba de se cumprir diante dos nossos próprios olhos. Respirem fundo e deixem-me explicar isso a vocês. Qual foi o motivo pelo qual os Estados Unidos incentivaram e desencadearam o ataque? Afinal, Donald Trump controla Israel neste momento. Israel está debaixo do jugo de Edom e Israel atacou porque Donald Trump disse para Israel atacar. Sem dúvida, sem o consenso dos Estados Unidos, esse ataque nunca teria acontecido. E por que isso aconteceu? Foi por causa dos sauditas. Deixe-me contar algo chocante para vocês. Foi o próprio Bin Salman quem pressionou e aconselhou o ex-presidente Donald Trump a atacar o Irã. De fato, foi a Arábia Saudita que deu o conselho aos Estados Unidos para que dessem o conselho a Israel de atacar exatamente como está escrito no Pesíquita Rabat, que isso aconteceria, que o rei árabe, o rei da Arábia Saudita, se aconselharia com Edom. Amigos, é chocante e arrepiante vermos a profecia se cumprir diante dos nossos próprios olhos com tamanha precisão. Está acontecendo neste exato momento e o rei do Irã está tentando destruir o mundo inteiro. Entenda o que estou dizendo a você agora. Eles estão prestes a arrastar o mundo inteiro.
eles certamente tentarão conduzir o mundo agora, neste exato momento, para uma inevitável terceira guerra mundial. Isso vai acontecer agora. Só hoje eles dispararam contra outras nações árabes. Por quê? Porque estão atirando no Chipre. Por que estão atirando em outros muçulmanos? Porque eles estão causando caos no mundo agora. E tudo isso levará o mundo ao caos. A profecia dizia, e todas as outras nações ficam assustadas e chocadas, caem de joelhos e sofrem como uma mulher em dores de parto. Israel também fica assustada, tremendo e confusa, e pergunta, para onde podemos ir? Deus responderá a Israel, meus filhos, não tenham medo. Eu fiz todas essas coisas por vocês. Do que vocês têm medo? É o seu tempo de redenção, é o tempo da sua Geulah. Isso, amigos, é o que está acontecendo agora profeticamente. Existe um princípio importante para a redenção. Disse que quando um está caindo, o outro está se levantando. O Hamad nos explicou diretamente das Escrituras que quando uma entidade, um tsar, está caindo, a força por trás dele está se levantando. Neste momento, vamos observar a força que existe por trás de Khamenei e por trás do Irã, se levantando. Os demônios estão rugindo neste momento, e o fato de que Khamenei morreu está nos dizendo que o Sar de Khamenei também foi removido nos céus. E precisamos entender isso hoje. Neste momento, os Estados Unidos seguiram o conselho dos sauditas, e isso vai levar o mundo a um novo estágio de caos, podendo se esperar que outros países se envolvam. Entramos na última etapa do que é chamado na Bíblia de Tzarat Yaakov. Gog e Magog é o tempo de Tzarat Yaakov, e é o tempo em que estamos agora, irmãos e irmãs. E vou revelar para vocês do meu livro Milhemet HaEmunah, uma profecia chocante, absolutamente chocante, não apenas na Pesíquita Rabati, mas também no livro de Deuteronômio 4:30. Está escrito, quando entrares no tempo de angústia, porque todas essas coisas te sobrevieram, e no final voltares e obedeceres ao teu Deus, a Adonai, teu Deus. Você percebeu que a palavra usada em Deuteronômio 4:30 é a palavra batzar? Certifique-se de prestar atenção a essa palavra, porque vou provar para você que agora estamos nos estágios finais de Tzarat Yaakov. A palavra tsar é a palavra para angústia. Ela vem da palavra tsará, ok? E é dito que um dos sinais desta palavra, o Targum diz, é o seguinte: quando você sofrer opressão e todas essas coisas vierem sobre você no fim dos dias, nos tempos do Aharit Hayamim. É isso que está escrito aqui em Deuteronômio. Você se converterá ao temor do Senhor. Uma das coisas que vai acontecer nos dias que estão por vir é que muitas pessoas serão convertidas segundo o Espírito. Um dos sinais dos últimos dias é que veremos uma conversão em massa, um grande avivamento ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Satanás vai reunir seu exército e agora Deus vai estabelecer o seu exército. Nós vamos testemunhar uma conversão em massa que acontecerá. Mas espere, não termina aí. Em Deuteronômio 4, na passagem que acabei de mostrar para vocês, há uma Gezerá Shavá, ou seja, há uma menção da angústia sobre a qual lemos em Deuteronômio. Também encontramos uma explicação no livro de Números 10:9, quando diz: quando estiverem em guerra em sua terra contra um agressor, veja onde você está em guerra. Você está em guerra dentro da sua terra. De que guerra estamos falando aqui? Quem é o agressor? Quem te atacou? Vocês devem tocar breves toques de trombeta para que sejam lembrados diante de Deus e sejam libertos dos seus inimigos. Em hebraico, as palavras para descrever esta guerra em sua terra, para acontecer dentro de sua terra, são as palavras Tavo Milhamá. Vocês sabem qual é o valor numérico de Tavo Milhamá? 532, exatamente como a palavra Bemilhemet Gog, na guerra de Gog, que também tem o valor de 532, sobre a qual os rabinos nos dizem que Números 10:9 está falando sobre os dias do Mashiach.
Agora ouça com atenção. É dito que haverá um agressor que atacará vocês. Você sabe qual é a palavra em hebraico para alguém que é um agressor? Pois bem, trata-se novamente da palavra tzir. É a Gezerah Shavá, porque Deuteronômio 4 e Números 10 estão falando sobre o mesmo evento, o tempo da angústia de Jacó. Mas em Números 10, 9, após a palavra tsar, vemos outra palavra, vemos a palavra tsorer. O que é a palavra tsorer? A palavra tsorer nada mais é do que o anti-Messias. Ele é o espírito do anti-Messias. O anti-Mashiach é chamado de tsorer. Haverá tzará que será trazida pelo tsorer, entendeu? Haverá uma angústia que será trazida pelo Senhor das angústias, que é o próprio Satanás, que está prestes a se revelar. Desde que Raminei caiu, aquele que está por trás de Raminei está prestes a se levantar. Aliás, se você pegar a palavra Raminei, eles não pronunciam o het, eles vão dizer Rameni, é como a palavra Amã. E aqui nos diz quando isso vai acontecer. Vai acontecer em Gog e Magog. Quem é esse Bitsará? Quem é esse Tsará? Quero mostrar a vocês uma resposta chocante. Este versículo em Números 10, 9 se refere a Purim. Quando Raminei vai cair? Perto de Purim. E quando isso vai se cumprir? Quando veremos a ascensão do anti-Machia, o começo do fim, também veremos isso acontecendo em Purim. Olhe para isso. Esther 7,6. E Esther disse, um homem que é tsar e ele é o inimigo, seu nome era Ramenei, Amã. A palavra tsar, que está descrevendo a angústia de Jacó, foi descrita exatamente em Esther 7,6. E também em Esther 9,24 diz, Amã, filho de Hamedata, Agagita, Tsorer Kol Hayehudim. Ele é o anti-Messias contra todos os judeus. Amã é chamado de Tsar e Tsorer. Raminei é Tsar e Tsorer. Isso está associado ao anti-Messias. E como Raminei agora caiu, a força por trás dele está prestes a se levantar. E essa força vai travar uma batalha contra Edom, que também se voltará contra Israel. Eu preciso que vocês entendam o que está vindo à nossa frente. Como podemos superar isso? Está escrito aqui, quando você vier para a guerra em sua própria terra, exatamente agora, quando Israel está pintada de vermelho. Qual é a palavra hebraica para vir? É a palavra hebraica. Tavô, Tav, Bet, Aleph, Vav. Se você inverter as letras, irmãos e irmãs, obterá a palavra hebraica Avot. Como podemos combater isso? Nós combatemos isso nos convertendo aos Avot, retornando aos Avot, retornando ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó e testemunhando uma conversão em massa, assim como no livro de Esther. O livro de Números e o livro de Deuteronômio estão nos dizendo que o nascimento do anti-Messias começará em Purim. É isso que estou tentando te dizer agora. E isso está conectado ao nome Amã, Raminei. E enquanto ele está caindo, as forças demoníacas, o Sarim acima prestes a se revelar, estão rugindo no mundo. Afinal, qual é o nosso mandato para o dia de hoje? Que Tavô. Apeguem-se aos avot, os patriarcas. Hoje estou convocando todos que estão me assistindo a cumprir as palavras da Megilá. Está escrito, o temor do Senhor caiu sobre eles e eles se converteram. Eu estou chamando você hoje, converta-se a Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Arão, os profetas de Israel. Converta-se e esteja pronto. Gog e Magog estão vindo à sua porta.